É o clássico dos gigantes no Maraca, hein, gente? Rivalidade que nasceu, olha, num estádio bem acanhadinho há 100 anos. 100 anos misturando cores, histórias, rivalidade. Fluminense e Vasco é o clássico dos gigantes. Vasco e Fluminense é um embate de dois clubes que pensam diferentes em termos de futebol. São tantos capítulos, quem viveu pode matar a saudade. Para começar, essa imagem, Gerson de Fluminense, Tostão de Vasco, dois tricampeões com a seleção no México, duelando no Clássico em 1972. Só um aperitivo do que vem pela frente. Como cada clube tem seus números, ficamos com os confrontos pelo Campeonato Brasileiro. 60 partidas, 21 vitórias do Vasco, 16 do Flu, 23 empates. Contando todos os jogos, a maior goleada tricolor foi 6-2 nas Laranjeiras. A maior goleada vascaína, 6-0, aconteceu em São Januário. Mas nem só de placares elásticos vive o clássico dos gigantes. Em 1984, tivemos a final do Brasileirão, a primeira entre times do mesmo estado. 2 jogos, 1-0 e 0-0. O Fluminense venceu o primeiro jogo com o Romerito fazendo um gol histórico, né? O Romerito conta até hoje que é o maior gol da vida dele. O Vasco, na década de 70 e 80, tinha muita dificuldade de ganhar o Fluminense. Isso é uma realidade. O que vai se transformar totalmente na década de 90 e nos anos 2000. Na década seguinte, a freguesia virou. O Vasco conquistou o Tri Carioca. Em 92, vencendo os 2 turnos. Em 93 e 94, em cima do Fluminense. O Vasco nunca tinha vencido uma decisão contra o Fluminense. No terceiro título, o atacante Jardel, substituto de Denner, que havia morrido no acidente de carro, marcou 2 gols e garantiu a vitória. Dali para frente, com o sucesso do Vasco e a pior fase da história do Flu, o ex-dirigente vascaíno Eurico Miranda passou a zombar dos tricolores. Time da terceira divisão. Meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Eu não pago bicho contra time pequeno. Por incrível que pareça, já são 20 anos sem uma final de campeonato entre os dois times. A última está vivíssima no coração dos vascaínos. Tem um jogo de 2003 com o passe de letra do Léo Lima, gol do Souza. Pelo menos me marcou muito. Não foi nas Laranjeiras, não foi em São Januário, muito menos no Maracanã, que nem existia naquela época. Afinal de contas, era um Rio de Janeiro muito diferente. No dia 11 de março de 1923, os dois times se encontraram pela primeira vez aqui no estádio do São Cristóvão, na rua Figueira de Melo. E você sabe quanto foi o jogo? Sabe quem venceu? Vasco 3, Fluminense 2. Analisando as primeiras décadas, né, os primeiros anos, o Vasco ele traz para o futebol carioca, o futebol brasileiro, a brasilidade. Ele traz o brasileiro, o negro, ele traz o branco de baixa condição social. Surgia o time dos Camisas Negras, movimento do qual o vascaíno tem o maior orgulho. Quase 60 anos depois, foi também no Clássico dos Gigantes que se ouviu pela primeira vez uma música que virou uma espécie de oração tricolor. Em 1980, Flu e Vasco decidiram um dos turnos do Carioca nos pênaltis. Nos pênaltis, a torcida do Fluminense começou a cantar a bênção João de Deus. E o Paulo Goulart estava iluminado, inspirado, pegou 3 penalidades e o Fluminense sagrou campeão. Espaço também para artilheiros espetaculares. Washington, do Casal 20, desenhou essa obra-prima. Roberto Dinamite, o cara que mais fez gols no Clássico, marcou 36 vezes. Revisitando a história, encontramos grandes personagens com as 2 camisas. Ademir de Menezes, Romário, Edmundo, Alex Dias,
Conca e Cano. O atacante argentino fez recentemente um dos gols mais bonitos na história do clássico. 100 anos. Gigantes desde o nascimento. Fluminense e Vasco. O futebol carioca e brasileiro agradece por tantas emoções. O torcedor do Vasco deu uma baixada na empolgação aí, né, depois dos últimos jogos. O Vasco vem de um empate em 2-2, um bom empate com o Palmeiras, mas depois, na sequência, uma derrota em São Januário para o Bahia, né, onde todo mundo imaginava que o Vasco, com o estádio lotado, iria conseguir uma vitória para deixar o time lá em cima na classificação do Campeonato Brasileiro. Veio uma derrota inesperada e pior, né, com um segundo tempo muito abaixo em relação ao que o Vasco mesmo vinha apresentando nos outros jogos. Isso diminui a pressão em cima do Vasco para esse clássico contra o Fluminense ou deixa o ambiente ainda mais quente para esse jogo, Conrado? Clássico é o velho clichê, né? Clássico é clássico, mas eu acho que o torcedor do Vasco, né, a própria equipe, né, a comissão técnica, vai olhar esse copo meio cheio, viu, Diniz? Contra o Atlético Mineiro, uma grande equipe, jogando fora de casa, foi muito bem. Contra o Palmeiras, talvez a melhor equipe do futebol brasileiro aí nos últimos anos. Também fez um bom jogo. Também fez um bom jogo. Aí já contra o Bahia, que jogou mais atrás, o Bahia foi muito ruim do bem. Vasco até, né? O primeiro tempo. Teve a bola, até trabalhei nesse jogo, né? Foi só um piloto que eu fiz aqui, né, com o André Felipe, novo narrador, inclusive, da casa. A gente trabalhou nesse jogo, então eu comentei esse jogo, vi com bastante cuidado. O Bahia jogou muito bem, né? Tem primeiro o mérito, né, do adversário. Mas é um time que ficou mais atrás, jogou no contra-ataque. O Vasco jogando em casa, tendo que propor, tem mais dificuldades, né? Por isso que eu tô falando que se você olhar o copo meio cheio, né? Se o Vasco olhar esse copo meio cheio, é contra o Fluminense, que hoje o time é o bambambam, né? Do futebol brasileiro, tá todo mundo falando. Todo mundo fala na América do Sul. Então é um time que vai ficar com a bola, vai propor e vai dar esse campo pro Vasco da Gama contra-atacar. Então acho que isso pode deixar o torcedor do Vasco um pouquinho mais esperançoso para esse confronto. Tem outro ingrediente interessante nessa partida, porque é o primeiro jogo desde a polêmica do mando de campo do Vasco no Maracanã e o estádio é administrado pela dupla Flamengo e Fluminense. Exatamente. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Vasco, então, do Barbieri, para esse jogo contra o Fluminense. Ele vai ter o Léo Jardim no gol. Aí a defesa com 4 defensores, né? O Puma Rodrigues, o Robson, que era o Bambu, agora não é mais Robson Bambu. Léo, que era Pelé, mas não é mais Pelé. O Léo. O Lucas é o Piton, que continua sendo Piton. O meio-campo, o Rodrigo, o Andrei Santos e o Jair. O ataque com Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Uma escalação, tirando o Robson, né? Que não tem jogado com tanta frequência ali. Está substituindo o Capasso, né? Que tem jogado um pouco mais nos últimos jogos. Mas é uma escalação que já está meio que na boca do torcedor do Vasco. Às vezes muda o Rodrigo, no jogo passado foi o Marlon Gomes. Mas na maior parte dos jogadores é uma escalação bastante conhecida. E com um detalhe, né? Vocês estavam falando aqui do jeito de jogar de Vasco e Fluminense. Se a gente pensar no clássico do Campeonato Carioca, houve vitória do Fluminense. Mas foi um grande jogo do Vasco, né? O Vasco perdeu, teve aquele gol espetacular do Cano, de esquerda, do meio da rua, mas o Vasco fez um ótimo jogo contra o Fluminense naquela oportunidade, né, Conrado? Eu acho que encaixa melhor, foi o que eu disse, pelo jeito de jogar do Vasco, claro, mas é um grande adversário, você nunca quer enfrentar os principais times do país, como o Red falou, né, da América do Sul, dá para falar isso. O Robson vem sendo titular mesmo, acho que ele ganhou nos últimos jogos, ele já está sendo titular, né, o antigo Bambu. E aí eu acho que contra o Bahia, jogando em casa, toda a expectativa que você falou, né, ele acabou tirando o Rodrigo, que é um primeiro volante mais defensivo, né, quem acompanha ele desde a base, ele é realmente aquele cabeça de área, e colocou o Marlon Gomes para ter mais jogo ali no meio. Então acho que vai voltar isso, mas fora isso, é o time que está todo mundo conhecendo. O Gabriel Peck está muito bem pelo lado direito. O Pumita Rodrigues foi muito bem contra o Bahia. Assim, quase todas as jogadas... Aliás, tem vindo bem, né? Isso. Na maior parte dos jogos, quase todas as jogadas criadas pelo Vasco saíram ali do lateral direito, né? Com fatiada lá de trás, bola longa, bola curvada por trás, achando o Pedro Raul. Então, acho que é um time... Eu acho que isso é importante, né? Dar sequência, achar um time titular... para dar sequência e pegando uma forma de jogar, acho que o Vasco tá encontrando. Só tem que lembrar que, claro, é um time que é recém-formado agora, um monte de jogador que chegou, contra um Fluminense que só com o Diniz já está no segundo ano e tem vários jogadores que estão aí 4 anos de Fluminense. Isso faz muita diferença no futebol. E vale lembrar, né, Raed, o Vasco só tem uma competição para jogar.
São só as 38 rodadas do Brasileiro, agora já são 35 rodadas para acabar o ano do Vasco. Então ele não tem essa de ficar poupando ninguém, administrando Tem cansaço, tempo de trabalho. tem tempo para trabalhar. Então o Vasco pode ter o privilégio de, se o Barbieri desejar, meio que repetir a mesma formação para dar conjunto ao longo do Campeonato Brasileiro para ganhar força esse time do Vasco, né? Me parece que a única dúvida realmente é no setor do meio de campo. Quando o Vasco precisa ter a posse de bola e propor o jogo, ele precisa de um pouco mais de criatividade. E aí ele tem que mexer ali nas peças, porque o meio de campo dele com Rodrigo, Jair e Andrei é um meio de campo para um jogo reativo, um meio de campo para um jogo de transições defensiva e ofensiva, para que a bola chegue na velocidade do Peck ou na criação do Alex Teixeira perto do Pedro Raul. Posso trazer uns dados aqui, Felipe? Claro. O Vasco não vence o Fluminense desde 2019. Foram 7 jogos, 4 vitórias do Fluminense, 3 empates. No jogo do estadual desse ano que você citou, foi 2-0, 2 gols do Germancano. Isso. Que é o artilheiro da temporada no futebol brasileiro. Ele está bem nos clássicos em geral, né?